Então, quando chegou naquele momento ali que você viu as pernas inquietas, sentiu esse sintoma ali, a sua decisão foi parar, né? Eu lembro que você falou, e eu lembro dessa É, postagem mesmo, quando você falou isso. E qual foi o caminho até solucionar esse problema? Como é que foi isso? Da onde vieram as suas ideias do que fazer pra melhorar, sabe? O que você fez? é, é, eu fiz esse post, né? Depois quem quiser olhar lá, tem algum lugar lá no meu Instagram, né? Que eu falando lá no dia, né? Mas eu parei porque eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é tentar entender o que está acontecendo. Não recomendo que a pessoa saia tomando remédio, porque em muitos casos você não precisa de remédio, não precisa de um antidepressivo. Então tem que tomar muito cuidado. Qual que é o ideal, Lutz? A pessoa num cenário como esse, buscar ajuda de profissional, é claro, né? Buscar ajuda de um profissional qualificado, e nesse sentido recomendo profissionais da área da psicologia, especificamente os profissionais que trabalham com a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Melhor ainda se for um profissional que sabe neurociência, porque ele vai entender em profundidade isso tudo que eu estou falando aqui, né? Mas por que que eu estou dizendo isso? Nos casos de depressão ou até mesmo burnout leve, você não precisa de abordagem farmacológica. Só a terapia e outras abordagens não farmacológicas já podem ajudar. Eu estou dizendo isso porque foi o que eu fiz e é uma coisa muito incomum. Eu lembro que depois eu conversei com um psiquiatra e com o meu psicólogo, atual inclusive, e a gente conversou isso. Pô, eu acho que eu fiz o caminho oposto do que as pessoas fazem. Geralmente, quando as pessoas não estão bem, elas saem buscando coisas para tomar. Quando, na Perfeito. verdade, esse deveria ser o último recurso. Entende? O tratamento, ele vai, qualquer que seja, certamente ele não vai ser tomar algo. Qualquer coisa que você tome, ela pode ser parte do tratamento. O antidepressivo pode ser, talvez, parte do tratamento. Ele não é o tratamento. E nunca deveria ser a primeira opção. Não deve ser a primeira opção. Claro que quem vai avaliar isso é um profissional qualificado, um psicólogo, um psiquiatra qualificados, que, como eu disse, recomendo esses que trabalhem com a parte mais comportamental, cognitivo-comportamental, né? A TCC, né? Que é uma abordagem da psicologia. Então, assim, eu parei inicialmente porque eu falei, cara, se eu continuar, o negócio vai desandar mais, já estava desandando muito, né? Então, nesse sentido, falei, não tem como, desculpa. Eu lembro que eu mandei mensagem para os alunos, gente, desculpa, eu vou ter que dar um 10 aqui, vai atrasar um pouquinho as aulas e tal. Suspendi o podcast, que me doeu muito, porque eu gosto pra caramba do podcast, eu adoro o podcast, é um tipo de conteúdo que eu consumo e que eu gosto de produzir. E então, assim, daí eu falei, pô, não vai dar, Instagram também suspendi. Daí eu parei pra tentar primeiro entender o que tava rolando, cara. Tipo assim, pô, por que que eu adoeci, velho? Porque às vezes a gente tá numa situação de muito estresse e ansiedade, Lutz, e a gente não sabe por quê. Por que você tá estressado? Por que você está tão ansioso? Primeiro, as pessoas às vezes estão estressadas e ansiosas, elas nem percebem que elas estão estressadas e ansiosas. Então, o primeiro passo é você parar e reconhecer, cara, eu estou muito estressado. Eu estou muito ansioso. Como é que você pode saber isso? Não é, gente, não é normal você ficar muito ligado durante muito tempo. Você fica agitado, tá toda hora preocupado com alguma coisa, e isso pode ser sinal de que está em excesso, Tá. né? Segundo passo é você tentar entender por quê, né? E às vezes a gente não sabe o porquê que você está tão estressado, né? Se é uma questão pessoal, uma questão profissional. E eu não tinha claro para mim o porquê que eu estava tão estressado com tanto. Porque você às vezes fica estressado com coisas, vem pensamentos na sua cabeça que te deixam preocupados, eles vêm e vão, você nem Sim. percebe. São os pensamentos que a gente chama de pensamentos automáticos, né? Então vem às vezes está preocupado com algo que você nem está consciente. Então, digamos, a gente está aqui, dando um exemplo aqui, a gente está aqui conversando, e Aham. está preocupado com, sei lá, chegou uma conta, chegou uma intimação, acabou de chegar, antes de eu chegar aqui, chegou uma intimação, você leu e falou, pô, que merda é essa, né? Aham. E aí você deixou ali, não, vou gravar com o Andrei. E aí você está aqui tentando prestar atenção em mim, só que seu cérebro está processando aquela informação ali, ele detectou um perigo, você está tentando ignorar ele, e aí eu tô aqui falando, volta e meia vem a memória da intimação na sua cabeça. Você fala, não, não é agora. Não, não é agora. Então entende, às vezes o seu cérebro está preocupado com um monte de coisa, só que você não está consciente disso. Seu cérebro pode estar processando perigos sem você estar consciente. Interessante, cara. Então é importante
É uma prática que a gente pode treinar, a gente fica cada vez melhor nisso. É você conseguir ler você mesmo. Você estar consciente de você mesmo, do que você está sentindo, o que você está sentindo, por que você está sentindo isso. Isso a gente chama de inteligência emocional, né? É você ser capaz de detectar suas próprias emoções, reconhecer elas e lidar com elas. E isso, às vezes, a pessoa não sabe fazer isso. Às vezes as pessoas estão estressadas e ansiosas, elas nem sabem que estão estressadas e ansiosas. E se sabem que estão, não sabem por quê. Era Então, o momento assim, que você se encontrava ali. eu sempre fui um cara bem autoconsciente, mas nesse cenário eu não sabia por que eu estava tão estressado e ansioso. Não estava claro. Aham. É o Instagram? É o YouTube? É meu filho? É a pós? É tudo? É a minha preocupação com o futuro? É porque eu pedi exoneração? Aham. Sabe? Os elementos, né? E assim, uma forma de investigar isso, que até recomendo aqui para o pessoal, Lutz, da pessoa conseguir avaliar se ela está num cenário que talvez esteja deixando, pode deixá-la muito estressada, ela responder a seguinte pergunta: para e pensa no cenário que você está. Isso é importante, pessoal. Para o que está fazendo, presta atenção em você. Fazer uma autorreflexão. E pensa o seguinte: quais regras você está tendo que seguir, velho? Tipo assim, o que você sente? Você pode até pegar um lápis e anotar. O que você sente que tem que fazer no seu trabalho, na vida pessoal? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Que legal Isso pode isso. mudar. Às vezes você tem regras que você mesmo impôs. Às vezes são regras que a empresa te impôs. Às vezes a pessoa está muito estressada, não é culpa dela, às vezes é culpa da empresa mesmo, tá botando muito mais trabalho do que seria adequado para ela. Digamos que você trabalha para uma empresa, você produz podcast para uma empresa, vamos supor. Aí vem seu chefe e fala: Lutz, eu quero que você produza 2 episódios por dia. Uhum. É isso. Porra, velho. Difícil pra caralho, cara. Você vai ter que arrumar convidado pra caramba, fazer pergunta pra caramba, gravar o podcast é cansativo. Às vezes você tem uma imposição de regras externa, Demandas ali, né? demandas, às vezes é externa, às vezes é interno. No meu caso, muitas eram internas, mas tinham bastante externas também. No modelo de trabalho que eu me inseri ali sem perceber, cara, quantidade de coisas. Depois que eu parei, a primeira coisa que eu fiz foi sentar e botar no papel tudo que eu tinha pra fazer, velho. Assim, no podcast, no Instagram, tipo assim, depois que eu terminei a lista, eu falei: puta merda, velho. Claro que ia dar trabalho. Tipo assim, pensa tudo que você tem que fazer ao longo do dia. Questões pessoais e profissionais, mas põe em detalhes. Eu tenho que acordar até horário, levar meu filho na escola. No trabalho, digamos, eu tenho que gravar o podcast. Aham. Digamos que você faz tudo. Aham. Fala: pô, eu tenho que sentar, tenho que escolher o convidado, tenho que mandar convite pro convidado, eu tenho Aham. que chamar o Uber pro convidado, eu tenho que pensar nas perguntas do convidado. Na hora que você põe em Ao mesmo detalhes... tempo que o cara tem que treinar, eu tenho que dormir bem, Exato. eu tenho que passear um Exato. cachorro, Exato. E aí você tem que botar cozinhar. Exato. Você tem que fazer uma lista de tudo, incluindo o que você tem que fazer para dormir bem, para você se alimentar bem. Você tem que cozinhar, não vai cozinhar, tem que passear o cachorro, tem que dar atenção para o namorado, tem que dar atenção para a namorada. Que é importante também, né? A questão social é algo fundamental para a saúde. E aí, na hora que você põe no papel, acho que fica mais fácil de você visualizar se você está se sobrecarregando ou está sendo sobrecarregado e aonde está a sobrecarga. E aí, a partir disso, o próximo passo é você priorizar coisas, né? Fala: bom, eu não tenho como, se for o caso de ter coisa demais, eu não tenho como dar conta de tudo isso. O que eu consigo eliminar, né? O que não é prioridade? Aí o cara vai lá e tira o sono. Eu ia falar isso. Pelo amor de Deus, gente. Assim, sem dúvida, na sua lista de afazeres, prioridade número 1 é saúde, porque sem ela, você não vai conseguir fazer o resto da lista. Perfeito, cara. Que era o meu caso, né, cara? Eu lembro, no início do ano, eu comentei porque eu pedi exoneração, né? Fui para um setor que supostamente traz mais insegurança, né? Eu lembro de comentar com a Mari assim, falei: amor, a única coisa que não pode acontecer comigo é eu perder a saúde do meu cérebro. Porque a única ferramenta que eu preciso para trabalhar e produzir é meu cérebro. Se eu perder a mão, sei lá, eu vou digitar de outro jeito. E qualquer coisa que aconteça, de um modo geral, né? Eu vou conseguir continuar produzindo, né? E assim, aí curiosamente foi justamente esse setor que eu acabei perdendo, saúde mental, né? E aí isso te inabilita, né, cara? Chegou no final do ano,
Claro que não foi intencional, né? Não, Mas você tava treinando menos? não, cara. Tipo, os Inclusive, seus hábitos se mantiveram. eu sempre fui muito é, rigoroso, né? Com saúde de um modo geral. Mais ainda agora que eu estudo e falo disso, né? E eu acho, inclusive, que eu demorei a adoecer porque eu tenho hábitos de saúde saudáveis. Eu me preocupo com sono. Eu tava mal, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sabia que eu não tava legal. Eu me conheço. Falei, cara, não é normal eu acordar desmotivado. Isso é muito estranho. Tem alguma coisa errada. E aí isso me fazia ser ainda mais rigoroso em manter exercício. Porque eu Aham. sabia que se eu começasse a pecar no pilar do sono, no pilar da saúde, do exercício, no pilar da alimentação, o negócio ia desandar mesmo. Perfeito. Porque realmente eu estava num cenário muito adoecedor. Agora, para mim, é claro, olhando para trás, né? A gente não pode também ficar se culpando, né, Lutz? Tudo bem, cara. Você acha que o primeiro passo é a pessoa não se culpar, velho. Tá tudo bem. Você talvez esteja num contexto que te levou a ficar doente, mas não é culpa sua. Às vezes você não viu acontecendo, né? Ou outros influenciaram você a entrar nesse cenário, né? Mas na época lá não tinha claro as coisas que estavam acontecendo, né? Mas eu sabia que se eu pecasse nos grandes pilares da saúde mental, sono, alimentação, exercício físico, o negócio ia desandar mesmo. Aí eu Legal. fiz ao máximo para manter tudo que eu podia fazer para o sono ficar legal, higiene do sono, né? Exposição à luz, tal. Eu fazia. Exercício físico, eu falava, cara, não posso deixar de ir umas 3 vezes por semana, dá um jeito. Ah, mas não tô legal, velho. Vai dar uma corrida. Eu dava um jeito, assim, porque eu sabia. Minha motivação era não deixar o negócio piorar, né? Legal, cara. É, então, Interessante. então acho que eu consegui segurar bastante a onda, cara. Caso contrário, honestamente, eu acho que no início do ano eu já tinha desandado. Porque eu já tava num. Em 2022 eu já tava num ritmo aceleradaço, porque eu era professor e tava produzindo pro digital, né? Tentando, tipo, como se eu estivesse tentando conciliar dois trabalhos que exigem muita dedicação. É full time? Dois full Os time. dois full time. Então eu já estava no ritmo, eu pedi exoneração, continuei, acelerei mais ainda. Ah, vai dar pausa. Formação, montar aula. Então, assim, no início de 2023 eu já estava num cenário adoecedor. E eu diria que eu consegui segurar a onda, assim, por causa dos meus hábitos de vida saudável. Legal, cara. É.